Olá, que bom podermos estar juntos novamente para o programa Adoração em Família. Hoje estudamos já e preenchemos o guia de estudo do capítulo 5, A Conduta do Cônjuge Cristão. Não é simples ser cristão em casa, não é simples ser casado e ser cristão. Existem responsabilidades muito sérias envolvidas nisso. Para falar sobre isso estão aqui dois pastores, o pastor Giovanni Félix de Souza e o pastor Marco Góes. Obrigado pela presença de vocês. Antes de entrarmos no estudo do livro Conduta Sexual, que estamos estudando durante esse período em todas as igrejas, nós vamos falar um pouco do culto da família. Pastor Marco, que lembrança o culto da família traz para você? O culto da família em minha casa e de minha esposa nos reserva grandes e maravilhosas surpresas. Em casa nós somos uma família de 5 pessoas, então todos os dias um dos membros lia a meditação. E dos meus filhos, há um que tinha muita dificuldade na leitura. Então quando ele precisava ler a meditação, nós acordávamos 20 minutos mais cedo para poder dar tempo dele ler a meditação. Então aquele dia era um dia especial. E mesmo vendo hoje ele já crescido, com caráter lapidado, servindo a Deus, hoje ele é advogado. Justamente usando a palavra, se articulando com leituras para defender aquilo que é justo e de direito. Então isso nós vemos que foi um resultado do culto da família, daquela dedicação de tempo para ele aos pés de Deus. Duas coisas a gente aprende aí. A importância de envolver os filhos no culto, dar partes para os filhos desempenharem no culto, para orar, para ler, para escolher um hino. Segunda coisa, o que isso pode representar para a vida, para o futuro, sem pensar na parte espiritual, a gente não pode calcular. É verdade. Né? É verdade. Mas vamos então para o nosso estudo desse capítulo, que é muito interessante. A gente começa com um conselho de Deus para uma mulher que tinha problemas seríssimos com o marido e que resolveu abandonar a casa, marido e filhos para fazer trabalho missionário. Qual foi o conselho de Deus para essa mulher? Olha, o primeiro dever da esposa que diz é com a sua própria casa. E do marido também. E do marido, que é a família, não é? E a Ellen White foi enfática: você abandonou o seu lar para cuidar dos negócios de Deus, quando, na verdade, o que Deus quer é que você cuide dos seus negócios dentro da casa, dentro da família. Então ela falou, você precisa voltar e exercer o seu ministério dentro da sua casa, com o seu esposo e com os seus filhos. Ou seja, Deus não vai me dar um ministério diferente quando eu estou negligenciando o ministério que Ele já me concedeu, Exato. que Ele já me deu. E veja, a mulher, ela tem um papel fundamental na família. A esposa sábia santifica o marido. Ela influencia o marido, influencia os filhos. E talvez aquela mulher, pensando nas dificuldades, falou, é melhor trabalhar lá fora. Só que os desafios lá fora também são tantos quanto dentro de casa. Claro. E as pessoas fora precisam tanto quanto os que estão dentro. E ela iria perder os filhos. Perder né? os filhos não Na tem página como. 29, nos 2 primeiros parágrafos, Deus apresenta a obra sagrada. Vocês já, de certa forma, já falaram, mas era bom destacar. Qual é essa obra sagrada que foi apresentada a ela? Dentro desse contexto de ter um trabalho missionário com a família, existem 2 aspectos importantes que são destacados no livro, na página 29, no primeiro parágrafo. Exemplificar as virtudes cristãs como fiel esposa e mãe. Ou seja, eu, dentro da minha casa, como pai, ou você que está ouvindo a gente como mãe, você é um exemplo de Cristo. Sim. Os filhos, o cônjuge olham para você e tem que enxergar a Cristo. Sim, e associado a esse exemplo de Cristo está o que é de tão importante. Não negligenciar o auxílio ao próximo, que no caso seria o esposo e os filhos. Se tratando do marido, a esposa e os filhos. Na página seguinte, no 3º parágrafo, diz que essa mulher estava ofendendo a Deus. É muito séria essa afirmação. Por que o texto afirma, Deus aí afirma que ela estava lhe ofendendo, né? Aqui mostra uma contradição. Ela dizia que estava em Battle Creek
fazendo a vontade de Deus. E ao mesmo tempo estava negligenciando a educação dos filhos. Então, Deus, você está me ofendendo porque você não está fazendo o meu trabalho. Você está dizendo que está fazendo minha vontade, mas minha vontade não é você que está aí. Está ali, você olha na página 30, o cuidado de Deus pelas crianças, no último trecho, diz lá, você está ofendendo a Deus ao querer estar sendo guiada por Ele e ao mesmo tempo negligenciando os deveres com seus filhos. E olha que o que ela fazia era coisa muito boa, ela dava estudos bíblicos, ela queria pregar, converter outras pessoas, mas nem isso Deus aceita como substituição para o meu papel como pai, como mãe, ou como cônjuge, como marido, como esposa. Aqui há uma mensagem fantástica e um chamamento de atenção para cada um de nós. O primeiro campo missionário de cada cristão é a sua família. Claro. Exato. E por Deus respeitar a família, Ele não vai pedir que você faça uma atividade que prejudique a sua família. Bom, e agora, quase que já está respondida a próxima pergunta, né? A que tipo de pessoas Deus nunca confia a obra de salvar pessoas? E esse texto também é um texto forte. A lição de hoje está cheia de textos fortes, né? É verdade. Qual é a resposta A aí? página 31, logo no início diz assim, mas aqueles que abandonam seus lares, cônjuges e filhos, Deus não confiará a obra de salvar vidas, pois eles têm se demonstrado infiéis a seus sagrados votos. Impressionante. É forte. Impressionante. É forte. Deus não vai dar nem a obra de salvação. A gente fala tanto na importância, e é importante mesmo fazer trabalho missionário, dirigir pequeno grupo, mas se eu estou negligenciando minha família e meus filhos, Deus não confia em mim. Um pastor, um líder de igreja, a característica é você que saiba administrar bem a sua casa. Porque se ele não souber administrar bem a casa dele, não vai administrar a casa de Deus. Claro. Deus não inverte as coisas. A igreja é importante, mas o principal rebanho que nós temos hoje é a nossa família. O que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa? E levá-los para o céu. Levá-los para o céu. Agora aqui tem um caso de uma outra mulher, um outro caso, e o pai também era uma pessoa difícil, tão difícil, que era descrente e ensinava os filhos a desrespeitar a mãe. Ela estava desanimada, pronta para abandonar a casa. Qual foi o conselho de Deus para essa mulher? Está na página 31. Isso, dizia lá, volte para a sua casa, não abandone o seu marido nem os seus filhos. Porque você veja, é difícil em casa, mas é só em casa que nós temos dificuldades? Nós temos dificuldades no trabalho, nós temos dificuldades na sociedade, uma sociedade violenta, mas eu enfrento. Por que eu não vou enfrentar a minha casa, na minha casa o problema, onde o inimigo tenta destruir o meu lar? Se eu tenho discernimento espiritual, eu vou lutar pelo meu lar. Sabe, e hoje vivemos numa época de banalização do compromisso, do voto do casamento. E Jesus não fugiu daqui da terra por causa das dificuldades. Não. Ele, tendo nos amado, amou até o fim. Isso é amor. Foi até o fim, até o ponto de sacrificar a própria vida, né? Eu vou terminar o meu casamento porque estou tendo ameaças aqui, né? Claro, esses são casos raros até, mas tem gente que por muito menos do que isso resolve abandonar o casamento, abandonar filhos, né? Porque não está disposto a sofrer. Cristo esteve disposto a sofrer. Não tem pecado, tem sofrimento. Não é verdade? Bom, como essa mulher pode ser uma missionária no próprio lar? Página 31, terceiro parágrafo. A semelhança desta mulher, todos nós também podemos ser. E Deus recomenda para ela, seja diariamente uma missionária. Diariamente. Um trabalho constante. Mas acima de tudo, trate bem o esposo. E o esposo trate bem a esposa. Claro, porque está falando para a mulher, mas vale para nós, homens também. Aí apenas a carta foi endereçada a uma mulher. Mas os princípios, eles não têm gênero, né? É verdade. E uma coisa importante que eu diria, não apenas para a mulher, mas para o esposo que tem dificuldades em casa. Não desista do conflito. Porque esse conflito não é entre o esposo e a esposa, é entre as forças do bem e as forças do mal. O grande conflito. É o grande conflito. Efésios 6, né? E eu digo para você uma coisa, a mulher ou o homem que luta no poder do Espírito Santo, ela vai obter a vitória. Ele vai obter a vitória. Vai vencer. Louvado seja Amém. Deus. Nós temos
Tivemos a alegria de passar esse tempo juntos, estudando o capítulo 5, a conduta do cônjuge cristão, capítulo muito interessante. Vale a pena você ainda voltar a ler esse capítulo em casa, especialmente um dos últimos parágrafos que fala sobre os mártires vivos. É um parágrafo muito interessante, mas nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a vocês, pastores, por estarem com a gente no programa Adoração em Família, mas lembre-se que nós voltamos na próxima semana para estudar o capítulo 6, Conselhos a Walter e Laura. Capítulo interessantíssimo. Você já pode ir lendo em casa, preenchendo seu guia de estudos. Nós desejamos que Deus abençoe sua casa e que diante do Senhor você assuma o compromisso de fazer a vontade dEle, não fazer a sua própria vontade. Porque Jesus desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Que o Senhor esteja com você. É o nosso desejo. Um abraço e até o próximo programa.